Vamos então para a palavra de Deus, Mateus, capítulo 13, versículo 23, está escrito assim na palavra do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produza 100, 60 e 30 por 1. Repete comigo assim: 100, 60 e 30 por 1. Amém? Senta, dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem falado fortemente na tua vida, que você entendeu que Deus te ama, você entendeu a palavra do culto da semana anterior, e nós estamos continuando parte 2 dessa mensagem, tratando o sentimento de inferioridade, ou que você não se sinta importante. E esse texto, ele fala da parábola do semeador. Quantos já ouviram ou já leram a parábola do semeador? Onde diz que o semeador saiu a semear e lançou a semente, uma caiu à beira do caminho, né? A outra caiu no solo rochoso, a outra caiu entre os espinhos e a outra caiu numa terra fértil. Quem é terra fértil aqui? Levanta a mão. Tem terra fértil aqui? Dá um glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim: eu sou tão terra fértil que se você semear na minha vida, Deus vai fazer você colher rapidinho. Você crê nisso? Agora é interessante que você é terra fértil, amém? Mas você reparou uma coisa? Você reparou que essa semente que cai em terra fértil, ela não dá 100% para todo mundo? Você reparou que para uns ela dá 30, para outros ela dá 60, e para outros ela dá 100, você reparou isso? Pode isso, produção? Por quê? Por que essa divisão de proporção? Por que essa divisão de número? Eu quero compartilhar alguns outros textos da Bíblia, e você vai entender o que tudo isso tem a ver. Então, navega comigo aí na palavra de Deus, abra comigo em 2 Crônicas, está lá no Antigo Testamento, ou 1º Testamento, 2 Crônicas, 25. Segundo Crônicas 25. Acompanha com quem está aí do seu lado, se você tiver sem Bíblia. Segundo Crônicas 25, versículo de número 6. Nós vamos falar de um rei chamado Amazias. Você que está grávida, precisa de sugestão para nome de filho, e quer ser diferente, né? Às vezes você não quer ser comum. Amazias. Versículo 6 está escrito assim. O 25, 6. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Olha só, esse capítulo 25 diz que Amazias, com 25 anos de idade, começou a reinar. E ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas ele tinha um exército. E esse exército que ele tinha chefes ali de 100.000, de 1.000, de 100, proporções diferentes. Não era todo mundo no exército de Amazias que dirigia a mesma quantidade de homens. Então tinha alguns que era chefe de 100 homens. E já tinha outros homens que era chefe de menos. E tinha outros homens que era chefe de mais. Ao ponto deles trocarem às vezes por questões financeiras, e cada um tinha o seu valor financeiro. Quem cuidava de mais pessoas, obviamente que esses homens
tendo mais pessoas, tinha mais armas, tinha mais dinheiro. Quem cuidava de menos, o seu grupo tinha menos. Ok? Vamos agora para o texto. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. É o segundo livro da Bíblia, irmãos. Versículo 25. Quem achou, dá um glória a Deus. Vamos falar do que está escrito. Escolheu Moisés homens, repete comigo, capazes. De novo, capazes. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel. E os constituiu por cabeça sobre o povo. Chefe de 1000, chefe de 1000, chefe de 1000 e chefe de 1000. Assim? Ah, não foi igual não? Então foi chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. É isso? Vocês entenderam comigo que as medidas estão diferentes, sim ou não? Por causa da capacidade. Vocês estão entendendo medidas? Ok. Vamos mais um texto. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Todos acharam? Consultou Davi os capitães de 1000 e de 1000. Ah não? Não é igual também não? De 1000 e de quanto? De 1000 e os de quanto? E todos os príncipes. As medidas aqui são diferentes também, sim ou não? Onde eu quero chegar? A Bíblia diz em Êxodo, em Crônicas, Samuel também, em Reis, em Mateus, que às vezes existem certas situações que Deus constitui pessoas com níveis diferentes. Níveis diferentes. Vamos pensar que quando Deus tirou o Moisés do conforto dele de cuidar das ovelhinhas, até que ele se levantou para tirar o povo do Egito, e ele tirou, e ele precisava conduzir o povo para a terra prometida, e o povo estava no deserto, ele precisou treinar esse povo, porque lá na terra prometida moravam gigantes, você sabe disso, e ele precisou treinar, e Josué foi um dos homens. Agora eu te faço uma pergunta, nesse exército, seja de Amazias, seja de Davi, seja de Moisés, cada um era chefe de uma quantidade, chefe de 10, você é chefe de 100, quem é mais importante, chefe de 10 ou chefe de 100? Quem é mais importante, chefe de 10 ou chefe de 100? Aqui vocês são tudo espiritual, né gente? Rapaz, sentou nessa cadeira, a transformação acontece, né? Se a gente pudesse amarrar essa cadeira, igual aquele que tira leite de vaca amarrado na cadeira, e andar com ela o dia inteiro, nós vamos ser outra pessoa, gente. Fala a verdade, nós aceitamos que os dois são importantes iguais? No normal a gente não aceita. O normal, o que é chefe de 100, é muito mais importante do que o de 10. Só 10 vezes mais. E o chefe de 1000, comparado ao chefe de 100, também 10 vezes mais. Agora, coitado do de 1000 comparado com o de 10. Porque tive uma hora que nós lemos os de 1000, os de 100, os de 50 e os de 10. Agora, presta atenção. Como que Deus faz algo desse jeito? O Criador, como que ele permite isso? Por que ele não colocou todo mundo igual?
Por que ele não colocou todo mundo no mesmo patamar? Por que Deus, quando fez o homem, já não facilitou? Porque se ele coloca todo mundo igual, o que acontece com todo mundo? Ninguém ia ficar com alma sentindo-se inferior. Esses números, essas repartições na Bíblia, não estão ali por acaso. Estão ali para nos trazer lições. Tem gente que vai ler a Bíblia e não consegue entender por que tem os números na Bíblia. Qual lição que a gente aprende? A gente aprende que Deus levantou pessoas para liderar 10 pessoas. E que Deus levantou pessoas para liderar 50 pessoas. E que Deus levantou para liderar 100. E Deus levantou para liderar 1000. Agora, nós, às vezes esquecemos do plano de Deus. A minha vida e a tua vida, embora não pareça, às vezes a gente se esquece, mas ela é dirigida por Deus. É Deus, nós não podemos esquecer isso em hipótese alguma. É Deus quem dirige a nossa vida. Agora, eu citei no culto passado sobre o ventilador e sobre o ar-condicionado, que ambos, vocês lembram disso ou não? Irmãos, eu tive que repartir todo esse conteúdo em partes, porque se eu passasse tudo uma vez era muita informação. Quando eu passei para vocês do ventilador e do ar-condicionado, os dois têm o mesmo propósito. Não tem o mesmo propósito? Qual que é o propósito do ventilador? Nos refrigerar. E qual que é o propósito do ar-condicionado? Nos refrigerar. Agora, os dois têm a mesma capacidade? Não. Agora, veja bem. Se Deus tinha um plano para o seu povo não é um, não são dois, é o povo todo, é todo mundo. Se é todo mundo, precisa de todo mundo. Se tem uma batalha para enfrentar, precisa de ir todo o exército. Só que esse todo o exército não está na mão de 10 homens chefiando 1000. Não está na mão de 20 pessoas chefiando 50, por exemplo, ou 30 com 100, independente do número que vai chegar da equação. Independente. Não está na mão de pessoas que vão fazer igual, está na mão que vão fazer pessoas desiguais. Está na mão de ventiladores e ar-condicionados. Agora, a questão é, para Deus cumprir o propósito, Ele precisa de unidade, sim ou não? Sim. Agora, imagina se você estivesse na época de Moisés. E você está vendo Moisés dizer assim, eu vou nomear chefes de 1000, um exemplo, chefe de 500, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e chefe de 5. E você fosse qual? Vai, arrisca, vai, o de qual? O de 5. Pergunta para quem está do teu lado e fala assim, você já se perguntou o que você faria? Irmãos, tem um exército de 3.000 pessoas. 3.000, um exemplo. 3.000 é muita gente, hein? E você está lá. Eu sou o chefe. Ah, é? É. Você chefia quantos? 500. Oh, glória. Aleluia. Eita, ó. Pum. Continência. E aí, vai do lado. E aí, está na hora do almoço. E aí, você é chefe? Sou chefe. De quanto? Sou chefe de 100. Glória a Deus. Você é chefe de 100. Glória a Deus. Aí você vai para o outro. E você? Sou chefe. De quanto? De 50. Já começa a voz a ficar diferente, irmãos. A voz já vai mudando. Você está entendendo ou não? Você é chefe? Sou de quanto? De 50. Fala baixo para os outros não escutar aqui. Eu sou chefe de 50. Não fala alto não, fala baixo. E você é chefe? Eu? O que o de 5 faria? Eu sou chefe. Vem aqui, deixa eu te contar no ouvido. Eu sou chefe de 5, estou começando agora. Por quê? Porque nós temos mania de nos comparar compulsivamente. Só que quando nós nos comparamos, nós quebramos vários princípios. E aí, o diabo semeia na nossa vida rejeição, complexo de inferioridade,
não se sente importante, não se sente amado, não se sente nada. Porque afinal de contas, eu sou chefe de 10, e o outro é chefe de 100, e o outro é chefe de 1000. Isso vale para a nossa vida financeira. Isso vale para o tamanho da nossa casa. Isso vale até para o tamanho do nosso celular. Irmão, se tiver alguém com um celular pequenininho, e chegar num ambiente que tem 2, 3 conversando, e aqueles baita celular que parece um tablet, e conversando, você nem põe a mão no celular. Se o celular estiver no bolso, fica lá. Por quê? Tocou o celular, você não vai atender? Não deve ser ninguém, deve ser 011, deve ser 019, deve ser aquelas ligações que eu recebo, você recebe, todo mundo recebe essas ligações, né? Sabe, irmão? Não é só eu não, né? Pela madrugada, né, irmão? Pelo amor de Deus. A gente fala assim, é da cadeia, né? Deve ser da cadeia, não é possível estar ligando com o tempo desse jeito para ligar para nós tudo, né? Você não vai atender? Não, vou atender não. Na verdade, porque o telefone é pequenininho. Esses dias eu vi uma coisa que faz tempo que eu não vejo, que esse telefone assim aqui, que abre e fecha assim, como é que chama? Aqueles antiguinhos que faz assim. E eu acho tão bonitinho que esse celular, mas hoje não rola mais. Não cola mais. Se você tiver um desse, seu complexo de inferioridade, vixe, vai lá em cima. Então, por que eu citei os números? Para te mostrar que Moisés separava. Agora veja bem, eu fico pensando aqui, se aquele povo, o líder de 100, chegasse para Moisés e falasse, ó, você precisa me aumentar mais uns 100 homens aí. Minha moral está feia, me aumenta mais uns 100 senão eu não vou para a batalha. Tinha disso, irmãos? Não tinha. As pessoas eram chefe de 10, sabendo que era chefe de 10 com alegria. O chefe de 5, que seja, não fala assim, como eu estou dando agora números, com alegria. O de 100, com alegria. E o de 1000, com alegria. Só que nós esquecemos de algumas coisas que nós não meditamos sempre. Eu ainda falei semana passada que esse tipo de mensagem eu teria que pregar umas par de vezes para você poder meditar. Você lembra que eu falei semana passada que nós não somos iguais, que nós somos únicos? Lembra disso? Sabe o que significa isso? Não dá para te comparar com ninguém. Você é único. 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 Quando a gente fica com sentimento de rejeição, de abandono, de não ser usado, importância, tudo esquecido, desamparado. Eu li o texto do Davi, Davi falou o quê no Salmo 22? Eu sou um verme. Você vê como é que ele estava tão se sentindo ruim. Eu li o texto de Elias, e eu falei com Elias, virou para Deus e falou assim, eu não consegui ser que nem meus pais. Ele foi um homem frustrado, porque Elias tinha vontade de ser mais que os pais dele. Em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 6, ele fala, eu não sou maior que meus pais. E daí que você não é maior que teus pais, cara? Você é único. Às vezes a gente compara, como eu falei, né? Eu quero dar um resuminho para você. A gente pega uma situação, observa, e aquela situação passa a ser parâmetro. Aquela situação não é parâmetro, pessoas não são parâmetro. Imagina comigo o seguinte, o povo de Deus está lá na terra, glória a Deus. Aí chega a Babilônia, chega outros reinos ao redor, e leva o povo de Deus cativo. Aí Daniel está nesse meio, e Ezequiel também. Aí imagina se esses dois homens dissessem assim, a nossa realidade era outra, espiritual. Como a nossa realidade mudou, eu vou mudar também. A realidade mudou, mas Daniel não mudou. A realidade mudou e Ezequiel não mudou. A realidade na tua vida pode mudar, mas você não pode, você é único. E o teu nível de importância para Deus e de amor não vai mudar. Deus tem a capacidade de amar o que é chefe de 10, o que é chefe de 1000, o que é chefe de 100. Agora você vai falar assim para mim, assim, pastor, Moisés errou de ter feito isso. Ou Amazias fez, todos os reis fizeram, irmãos, Davi fez, Josué fez. Agora, se você quiser ignorar o Antigo Testamento, me explica o Mateus 13 que eu li, que o próprio Deus diz que quando a semente entra, e a semente é a palavra. Por que Deus repartiu em proporções? Por que o próprio Deus está falando de capacidade? Irmão, se tem uma coisa que as pessoas não aceitam, é essa palavra capacidade. Eu chego
chego para alguém e falo assim, você tem capacidade, você tem capacidade, você tem capacidade, vamos, você tem capacidade, você tem capacidade, vamos, você tem capacidade, você tem capacidade, vamos. As pessoas, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade, eu tenho capacidade, eu tenho capacidade, eu tenho capacidade, eu não tenho capacidade. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de ver que tem capacidade. Agora, o que as pessoas associam? Capacidade com a palavra amor. Capacidade com a palavra importância. Você viu o que a Bíblia diz? Nomeou o chefe de 100, 50, de 1000 e de 10, de acordo com a sua capacidade. Capacidade, nós temos diferenças. Não há problema algum em ter alguém que é mais capaz do que você. Qual é o problema? Por que eu tenho que ter problema? Porque alguém é mais capaz do que eu. Qual é o problema? Fala para a tua alma, bate no peito e fala para a tua alma assim, sossega. Por que as pessoas não podem ser maiores do que você? No que é que você vai se sentir diminuído? Se eu e você ficar trabalhando com isso, você sai da esfera espiritual e vai queda. Vou te provar na Bíblia. Vamos para o 1 Samuel. Esse é o texto-chave, inclusive. Os outros eram a introdução. 1 Samuel, capítulo 18. Primeiro Samuel 18. Versículo de número 7. Quem achou, dá um glória a Deus. Aproveita quem está do teu lado e fala assim, você tem capacidade, viu? Para a pessoa não esquecer de novo, fala de novo, ela esquece. Nós temos uma facilidade de esquecer, irmãos. 1 Samuel 18, versículo 7. Todos acharam? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus o quê? Porém Davi feriu quanto? Saul feriu quanto? E o Davi? É igual, a proporção é diferente. Ok, o versículo seguinte. Então, Saul ficou feliz demais com a alegria do irmão, porque está escrito que chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. É isso? Ah, não? Vou ler de novo. Então, Saul fez uma festa para o Davi e falou, parabéns, porque você é melhor do que eu? Ah, não? Gente, esse cara aqui, olha o que ele fez. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com os bons olhos. Olha para cá. Sabe quem foi Davi? Davi foi o cara que salvou o couro do Saul um monte de vezes. Saul estava endemoniado um tempo atrás. Quem é que foi tocar harpa para o demônio ir embora? Quem? Davi. Saul estava em maus lençóis porque tinha um cidadãozinho do meu tamanho, 2,90 m, chamado Golias, que veio enfrentar o povo dele. Ninguém quis enfrentar o Golias. Quem é que salvou a pele do Saul? Davi. A Bíblia diz que Davi se tornou escudeiro. Você sabe o que é escudeiro? É o escudo. Se alguém quiser atirar qualquer coisa, primeiro bate aonde? No escudo. Davi se tornou escudeiro de Saul. Ótimo, sim ou não? Sim, vírgula, por enquanto. Até que as pessoas olhem para Saul
como mais e para Davi como menos. Só que a Bíblia diz que Davi fez 10 vezes mais do que o Saul fez. Davi matou 10 milhares e Saul matou apenas milhares. Quando Saul ouviu o povo, aquelas palavras não soaram bem na sua alma. E ele deve ter se sentido inferior, você concorda comigo? Porque se a Bíblia diz que ele não gostou, é porque ele se sentiu o quê? Inferior. E assim nós somos. Escuta alguém falar bem de outro. Agora, qual que é a questão? Qual que é o problema de Saul? E que às vezes é o nosso. Nós nos esquecemos que nós somos únicos. Eu não comecei falando que tinha chefe de 10. Comecei ou não comecei? Eu não comecei falando que tinha chefe de 100. Comecei ou não falei? Chefe de 50 e chefe de 1000. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O Saul não foi chefe de 50, nem de 100, nem de 1000. Saul foi rei. Que está acima de todos eles, correto? Um rei manda em tudo, manda ou não manda? Então um rei é maior do que um chefe de 50, um de 100 e de 1000, verdade ou não é? Não era para ele ficar feliz? Comparado com esses outros homens da Bíblia, que era chefe de Davi, chefe de Moisés, chefe de não sei quem, esse cara conseguiu chegar aonde eu e você não chegamos. Não era para ele estar bem? Era ou não era? Mas o sujeito não conseguiu ver a felicidade do outro. Poxa vida, olha onde você chegou, cara. Porque ele pensou o seguinte: se o Davi é 10 milhares, eu vou perder para o Davi. Quando é que tem competição quando você tem uma coisa única? Se somos únicos. Fulano prega melhor que o senhor. Não, ele é único. Eu não sou igual a ele. Aí o pastor prega melhor que o ciclano. Eu sou único, não tem como competir. Eu sou diferente, ele é diferente, você é diferente. Uma impressão digital não vai repetir com a outra nunca. A ciência já confirmou isso. Somos únicos. Então por que é que os números, que hoje eu estou falando de cura para tirar esse sentimento de inferioridade, e número é uma coisa que nos deixa inferior. Em todos os sentidos. Quem tem menos dinheiro, menos bênção, tudo é número. Menos dinheiro para passear, passeia menos. Tem menos pessoas na cela, menos pessoas no discipulado, menos, tudo é menos. Ah, querido, entenda que os números não dizem quem você é. Você é único. Só que o único, eu enfatizei no culto anterior. Hoje eu quero falar sobre propósito. Cada um de nós temos um propósito. E quem é que estabelece o propósito? É você ou é Deus? É Deus. Se Deus tem um propósito na tua vida, como é que você vai questionar o propósito de Deus? Você sabe que é o seguinte: quando Deus estabelece um propósito para a gente, é aquilo ali. E você pode chegar um pouquinho, mas assim, tem um teto. Como que o Saul queria vencer 10 milhares de inimigos? Não tinha jeito. Você sabe por quê? Porque Deus não fez ele para 10 milhares. Deus fez eles para milhares. Deus fez o chefe de 100 para ser 100. Deus fez o chefe de 1000 para ser 1000. Se Deus fez você para ser chefe de 1000 e você ser chefe de 50, você está fora do propósito. Porque não é por causa do outro, é por causa do propósito de Deus. E tudo tem um propósito de Deus. Sempre falo aqui. Em 2002, Deus falou qual era o propósito dele na minha vida. Como eu sou grato. E tem gente que às vezes ainda não sabe o propósito de Deus. Só que eu vou te falar, se você não buscar, não vai saber. Tem que saber o propósito de Deus. Você tem que orar. Ainda citei que se a gente quisesse colocar uma panela de pressão em cima desse ventilador, embora ele teria força para isso, você sabe o que aconteceria? Ele não aguentava. Não tem equilíbrio, não tem muita estrutura para receber. Quando nós estamos fora do propósito por causa do número, ou por causa da situação, porque os números definem situação, quem tem muito dinheiro é rico, define a situação também, os números definem a situação. É recebido melhor no banco,
recebido melhor no restaurante, se alguém conhece. Os números fazem a situação e o status das pessoas serem diferentes. Para o homem, para Deus não. As mulheres estavam cantando o quê? Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Sabe o que Saul tinha que fazer? Que Saul tinha que fazer, e não só Saul, nós também. Glória a Deus. Se o propósito de Deus para a minha vida é 1000, eu estou no propósito dele. Se o propósito dele para a minha vida for 1001, eu quero 1001. E se eu tiver que chegar a 2000, é porque Deus vai permitir. Mas se eu tiver que chegar a 2000, é porque eu quero que Deus permita, e não porque o Bruno, porque a Agostinha, porque o Alessandro, porque o Leonardo, porque o Eli tem 2000. Eu quero chegar aos 2000 porque Deus, eu quero isso em Deus, não por causa do irmão, não por causa da irmã. Eu quero isso porque eu preciso. Se nós vivêssemos nesses contextos, se nós vivêssemos nessas épocas, nós iríamos ser daqueles homens e daquelas mulheres que iria dizer para Davi: conta comigo, eu tenho 5 soldados, não vai dar para me destruir muitos inimigos. Comparado com o chefe de 1000, ele e os seus 1000 homens vão fazer um estrago, né? Tem uns que era capaz de falar assim: 5.000 homens não vai fazer falta, nós pode ficar aqui, nós não faz falta mesmo. Tem filho que é assim, tem discípulo que é assim: não vou fazer falta. Tem filho que é assim: que não vai fazer falta. Fala para quem está do seu lado assim, ó: todos são importantes. Porque o fulano, não, querido, todos são importantes. Vamos para uma batalha? Vamos. Quantos homens você tem? Tenho 5. Glória a Deus. Mas esses 5 homens nossos, nós já combinamos aqui, nós aqui. 5 com 1, 6. Eu sou chefe de 5, então 5 com 6. No mínimo, nós vamos matar uns 3 cada um. No mínimo. 3 cabeças na volta cada um. E o outro vai voltar com 3.000. Nossa, que alegria. O outro vai voltar com 3.000, eu vou voltar com 3. A proporção é a mesma. Ou se for diferente, é o que Deus tem para mim. Quer que eu te fale uma coisa, querido? Davi começou matando milhares. Que jeito que Davi começou? Matando urso e matando leão. E depois ele matou o Golias. E aí começou. Ninguém começa de 1000. Cuidado para a gente não cair na cilada como Saul. E aí o cara que livrou a pele dele 3 vezes, expulsou o demônio, foi o escudeiro dele e matou o Golias, agora já virou inimigo dele. Já virou inimigo dele. A gente tem que olhar ao nosso redor e falar assim: nós não temos inimigos. Seres humanos não, carnais não, só espirituais. Por quê? Porque um dia Davi foi escudeiro. Poxa, se Saul está com fome de matar 10 milhares, vai para o quarto e fala: Deus, eu quero matar 10 milhares. Mas não por causa que o Davi foi, não, porque aí a motivação está errada. Essa igreja tem um tamanho. Adianta eu olhar para uma igreja que tem 3 vezes mais tamanho, porque eu vi que outra igreja tem 3 vezes mais, eu querer falar assim: Deus, eu sou um verme, como Davi falou, né? Eu sou um verme porque o Senhor mandou essa quantidade de pessoas e na outra tem 3 vezes mais. Se a capacidade do outro for maior que a minha, eu só não quero sair do propósito de Deus. Ei, essa parede aguenta uma quantidade de itens nela. Se você colocar mais coisa do que ela suporta, ela cai. Se colocar mais coisa nas tuas costas, você morre. Se Davi aguenta 10 milhares, é Deus. Se o Saul aguenta milhares, é Deus também. Acabou. Se você aguenta 10, é Deus. Porque a tua vida é dirigida, guardada, separada por Deus. A vontade dele não é a sua, não é a minha, a vontade dele é soberana. Quantos estão entendendo? Aí Davi assumiu o trono e matou 10 milhares, foi ou não foi? Você sabe qual que era o sonho de Davi?
Olha só a diferença. Saul se incomodou porque não matou 10 milhares. Quer dizer, ele nunca pensou em 10 milhares. Ele só fez questão porque as mulheres ficou dando ênfase. Colocaram no Facebook lá da época, e saíram tudo lá, e aí começou, fotinha, né? Aí o que aconteceu? Aí aquilo chamou a atenção de Saul. Se também ninguém tivesse falado nada, ele não estava nem aí. Mas quando Davi evidenciou, não, o outro não pode evidenciar não. Agora veja bem, quando Saul morreu, depois Davi assume o trono, está assumindo o trono alguém que tinha um propósito de guerra que matou 10 milhares. Só que aí um dia ele quis construir o templo para Deus. E construir o templo é top. Vamos falar a verdade? Você sair do tabernáculo e construir uma casa para Deus, a primeira, que não foi construída uma só não. A primeira casa é top. Vamos falar a verdade, você tem o privilégio. Te pergunto, Deus deixou ele para construir o templo? Deus falou assim, você vai construir o templo? Quem construiu o templo? Salomão. Por que Davi não construiu o templo? Ele tinha capacidade para construir o templo? Sim ou não? Tinha, mas não era o propósito. Tem coisa que Deus não deixa porque é o propósito. Aí Deus falou assim, você não vai fazer o meu templo porque tua mão, olha só, a tua mão é muito manchada de quê? De quê? De sangue. O mesmo sangue que eu estou citando aqui, que Deus não deixou ele construir o templo, que agora é motivo de impedimento, é o mesmo sangue que lá com Saul o povo elogiou. Você está entendendo ou não? O que antes era motivo de glória, porque matou 10 mil, agora já não serve mais os 10 mil. Os 10 milhares. Por quê? Porque precisa de mão. Se Saul tivesse o desejo de construir o templo para Deus, talvez Deus iria falar para ele assim, tua mão não está tão suja assim não. Constrói o templo. Ele podia ter ficado feliz, não podia? Mas não, incomodou ele, a alma dele, ele se sentiu inferior por causa das condições do outro. Quando alguém dá um testemunho aqui, como nós ouvimos hoje, como outros que nós ouvimos esses dias, e como outros que nós vamos ouvir, o papel da igreja é cumprir o que diz no Novo Testamento, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A alegria de um tem que ser a alegria de todos. A tristeza de um tem que ser a tristeza de todos. É assim. Agora, se Davi tivesse assim, estão me exaltando, hein? Eu sou bom mesmo, sou melhor que o Saul. Aí chegou agora, Deus falou assim, você não é melhor. Fala para quem está do seu lado assim, ele era único. A porção que Deus deu para ele era maior. Só isso. Só que era maior, mas não serviu para construir o templo. Aí Salomão, que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que Salomão foi o homem mais sábio que teve na terra. Posso te fazer uma colocação? Quem foi que deu a sabedoria para o Salomão? O que você tem, quem é que te deu? Você se lembra disso? O que você tem e até onde você chegou, não foi mérito seu. Por que nós nos sentimos inferior? Porque um dia nós tivemos uma situação e hoje talvez não temos, e nós nos sentimos inferior. Não, nós não tivemos situação. Nós vivemos situações. Porque é o próprio Deus que cuida de tudo. Um dia está lá na terra do povo de Deus, outro dia está na Babilônia. E outro dia, passou um tempo, Deus tirou da Babilônia. Deus amava o povo dele quando estava na terra dele, quando estava na Babilônia e quando estava na terra dele de novo. Deus sempre ama a gente que às vezes não entende que Deus nos ama. Que a gente pensa que Deus nos ama quando a gente vê algo visual, principalmente numérico. Tive aumento de salário no trabalho, Deus me ama. Se você não tivesse aumento de salário, Deus chama do mesmo jeito. Agora eu já tenho certeza. Quando você está indo com a farinha, eu já estou com o bolo, irmão. Já tem gente pensando assim, deixa o pastor vir falar para mim que ele quer que eu faça tal coisa,
que eu faça tal coisa, eu vou tacar-lhe o que eu sou chefe de 5, para ele não exigir muito de mim. Eu vou falar para ele, pastor, manda outro, porque eu estou conformado, pastor, eu estou em paz. Não, pastor, porque eu de vez em quando eu dou um sopro assim, vamos, irmão, né? Aí a pessoa vai falar assim, acabou agora, né? O pastor agora vai ter que entender que a palavra de Deus diz que tem medidas. A hora que o pastor vir falar para mim, falou, pastor, não me aperta não, pastor, o senhor está me vendo, o senhor está vendo capacidade em mim, mas eu sou aquele chefe de 50, deixa eu quietinho aqui, pastor. Eu não sou o pior nem o melhor, mas eu sou o único. Entendi que esse é o meu propósito. Vem com conversa fiada não, que eu vou te ensinar, calma que eu não acabei. Pastor, manda o fulano tem mais capacidade que eu. Eu estou feliz com os que Deus me deu, com os milhares. Eu não sou que nem Saul, não, sou grato pelo que Deus me deu. Eu estou feliz aqui com os meus milhares, pastor, não aperta eu não. Não aperta você não? Vamos para a Bíblia, eu estou terminando. Mateus capítulo 25, e é Novo Testamento ainda. Mateus 25. Esse aqui é top da galáxia. Versículo de número 15. Fica tranquilo, que eu sei. É Deus que te dá tudo, fica tranquilo. Você achou que você ia escapar, né, irmão? Você acha que eu vou dar meu pé na laçada desse jeito? Mateus 25, 15. Está falando da parábola dos talentos. Amém ou não? Amém ou não amém? Quem é que está dando talento para os outros? É o homem ou é Deus? A um, ele deu quantos talentos? A outro, quanto que ele deu? E a cada um, segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. Deus entregou talento igual para todo mundo, sim ou não? Isso aí eu já falei até agora, se você não entendeu, ouve a mensagem. Ficou claro de novo. Usei o exemplo da semente, e esse texto aqui é mais um texto que a capacidade, escuta o que eu estou falando, a capacidade das pessoas são diferentes. São ou não são? O próprio Senhor está dando uma pista aqui, que ele entrega 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Então ele enxerga capacidade diferente, sim ou não? Mas o amor é diferente? A importância é diferente? Então fala para quem está do teu lado isso, que você precisa falar isso para quem está do seu lado. Fala, o amor é igual, viu, irmão? Agora, quando Deus entrega talento, ele entrega 2 talentos e diz assim, eu estou te dando 2 talentos e você me devolve os 2, é isso que a palavra de Deus diz? Não, fala para mim. O que tinha 2 talentos tinha que devolver quanto? E o que tinha 4 tem que devolver quanto? O que tinha 5 tem que devolver quanto? E o que tem 10 tem que devolver quanto? E o que tem 1 tem que devolver quanto? Traduzindo, os propósitos podem ser diferentes. Os talentos são diferentes. A capacidade é diferente. Mas a multiplicação é obrigação para todos. Então quando eu falar para você assim, vamos, você tem condição de crescer mais? Você vai falar assim, eu sou o chefe de 50. Então, eu sei que você é de 50. Estou falando para você ir para 100. Eu sou de 10. Amém. Eu não estou falando que você é de 100 mil. Estou falando que você é 10. Você acha que você é 10? Quero que você vira 20. Quero te ajudar a virar 20. Quando Deus estabelece um propósito, Ele estabelece início. Mas Ele já quer que a pessoa chegue no fim. Posso provar? Quando Deus colocou Samuel para ir na casa do Jessé, caçar o novo rei de Israel, quem que era o novo rei de Israel? Era Davi. Ele chegou lá e falou assim, você é fera, ou ele se tornou um fera? Vamos falar assim. Se tornou. Ele já era matador de gente, já matava tudo. O que aconteceu com ele? Ele foi aperfeiçoando os talentos dele. O
que Davi tinha? Ele era um salmista. Tocava harpa e compunha louvores e era pastor. O que ele aconteceu? Esse é o saldo inicial que Deus dá. Esse é o propósito inicial e propósito final. Até chegar nos seus 10 milhares e até chegar a ser rei de Israel. Vamos falar do Saul? O Saul, o pai dele, perdeu as jumentas. E o pai dele falou para o Saul assim: você vai procurar as jumentas para mim? E ele foi procurar as jumentas. No que ele estava procurando as jumentas, veio um homem de Deus e falou: Deus está te separando, você vai ser escolhido para ser rei de Israel. Ele já nasceu rei de Israel? Não. Aí ele assumiu o trono. Ele assume o trono já com uma carteira de milhares de mortes, que ele matou o inimigo? Não. Ele teve que fazer o quê? Ir à guerra. Quando a gente começa, a gente não começa já em cima. Só que eu sei que eu comecei o meu ministério com um limite inicial. E eu sei que eu tenho um limite final. Só que eu tenho gente que com aquilo que eu vou terminar, é aquilo que o fulano começou. Você pega um homem que ora 6 horas por dia, que já ressuscitou uns 2, 3, e que já curou uns par por aí que tem no Brasil e tem no mundo, é pouco, mas deve ter. Esse aí, se abrir uma igreja, o que acontece? Ele vai começar com uma coisa que eu nunca vou terminar. Só que eu sou o único, eu não sou ele, eu sou eu. O que Deus espera? Deus não espera que o que tem 2 talentos vai chegar a ter mais talento que o que ele deu 5. Você sabe que o que tinha 2 talentos devolveu para Deus 4. E o que tinha 5 devolveu 10. Um exemplo. O que teve 2 devolveu 4. E o que tinha 1 talento? O que ele fez? Enterrou. Esse não é o plano. Escuta o que eu vou falar, mas que isso entre no teu espírito. Até o que Deus deu, a pessoa não reconheceu que foi Deus que deu. Porque quando Deus dá um negócio para você, não adianta você querer falar, é teu. Está lá. Deus te deu, você quer teimar que não tem? Ou você só quer acreditar se tiver mulheres falando assim: você sabe, você tem, você pode, você é. Tem que ter gente falando para você, ou você não reconhece que Deus é soberano e te deu. Deus tem um plano na tua vida. É ilusão sua achar que você caiu nesse mundo de paraquedas, irmão. Você tem um propósito. O ventilador tem, a caixa tem, o púlpito tem, a cadeira tem. Se os objetos têm, você tem. Deus não chama objeto de filho de Deus. Deus chama você de filho de Deus. E você tem um propósito. Querer ignorar essa verdade é como esse sujeito que enterrou 1 talento. E você sabe, lê o capítulo 25 no finalzinho, para você. Não, eu vou ler, eu não me contento, eu vou ler o final do capítulo 25 aí dessa parábola aí. Vamos ler. Olha o versículo 30. Vamos no 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, quem é que vai voltar um dia, irmãos? Jesus. Receberia com juros o que é meu. Quer dizer que Jesus não quer receber o que ele te deu, ele quer receber mais. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem quanto? 10. Agora pula para o 30. E o servo inútil, lançai-o para onde? Para o Termas dos Laranjais. É isso não? Águas do Rio Quente. Parque de Ibirá, o Clube de Ibirá. Para a Praia de Santos. Copacabana. Para onde vai essa pessoa? E o que vai ter ali? O que vai ter ali? Se você quiser me explicar o que significa um lugar que tem choro e ranger de dente. Por quê? Porque, sabe-se Deus, esse sujeito não ficou olhando assim. Tem um sol, não faz falta não. Vai enterrar. Te faço uma pergunta, o de 2 talentos multiplicou sim ou não? Sim ou não? E se o de 2, eu estou encerrando. E se o de 2 falasse assim: Deus não é justo. Deu 2 para mim e 5 para o outro. Ele tinha até razão humana para falar. Mas não dá para questionar a soberania de Deus. Deus é que é Deus. É Ele que faz o que Ele quer. O que teve 2
deixou de multiplicar porque o outro teve mais que ele? Hã? E se o que teve 2 tivesse reparado no que teve 5, e aí ficasse igual Saul, aquilo soasse mal, e ele se sentisse inferior, rejeitado, não amado, não... Deus está falando que eu não sou capaz. Não, você não é capaz. Qual o problema? Eu te amo, você não é capaz. Uma vez eu vi uma historinha. Um casal foi tomar café da manhã, e uma criança de 2 anos, e uma de 8 anos. Pai e mãe na mesa. A mãe pegou a faca, cortou o pão, com a faca de corte, pegou a outra, passou a manteiga. A mãe pegou a faca, pegou o pão, cortou o pão, pegou outra faca, passou a manteiga. A faca de não corte, manteiguinha, a outra de corte, cortou o pão. O filho de mais velho pegou a faca, cortou o pão, pegou a outra faca sem corte, passou a manteiga. Chuta o que aconteceu com o de 2 anos. Queria a faca. Aí a mãe falou assim, tá a faca, minha filha, brinca aí de faca, cortar pão. Foi isso que ela fez? Porque ela não tinha capacidade. Mas essa mãe amava ou não amava? E aí você sabia que é justamente por amor que não deu a faca? Você sabia que justamente por amor Deus não pode colocar um peso maior do que a gente pode carregar? Mas a gente não entende os planos de Deus. A gente é essa parede aqui, ó. E a gente fala assim, essa parede aqui é branca, aquela lá é verde. Ah, o branco não chama atenção, só o verde que chama atenção. Essa parede aqui está pelada, está lisa, não tem nada. Olha o tamanho dessa. Essa parede tem um propósito, essa aqui tem outro. Cada um tem um propósito, gente. Cada um de nós tem um propósito. Inicial e final. Se você fosse o sujeito que recebesse 2 talentos, e o teu irmão do lado, olha para quem está do teu lado aí. Fala assim, ó, você receberia 5 e eu 2. Você suportaria o de 5 chegando aqui falando assim, pastor, ó, minha célula vai mandar 10 pessoas para o encontro. Amém, vamos aplaudir Jesus, que célula abençoada. Pastor, minha célula está mandando 1,5. O que é 1,5? Um vai, o outro não vai, não vai. É 1,5. A pessoa nem fala. Por que não fala? Porque comparado ao outro, não está de vergonha de falar. Irmão, você está de vergonha do quê? Essa parede menor do que a outra, ela é útil. Você é útil, sendo chefe de 5, de 10, de 20, de 50, de 1000. Sendo rei, matando... Não hoje pessoas, né? Se fosse o rei matando pessoas, construindo tabernáculos, sendo o homem mais sábio. Davi foi o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, mas Salomão teve uma inteligência tremenda. Sabedoria, né? Vamos falar sabedoria. Por que isso, irmão? Porque era o plano para Salomão. Era o plano para Salomão. Você imagina só se Deus olharia para Moisés e falaria assim, não é justo eu me revelar a você, porque Deus se revelou a Moisés, foi ou não foi? O cara, olha só, o cara é criado em berço de ouro, no Egito, come as melhores comidas, o seu povo está como escravo, verdade ou mentira? Ele levanta cedo e vai estudar todas as línguas, o povo levanta cedo e vai carregar tijolo. Aí Deus resolve se apresentar a Moisés. Não era para os caras falar assim, Deus não ama a gente, não deu esse privilégio. Vamos parar de querer comparar situação e pessoas, somos únicos e temos um propósito. Semana passada o que ficou encravado somos únicos. E hoje temos um propósito para a nossa vida e é meu. O propósito que Deus tem para a minha vida, ninguém de vocês vai fazer. E o propósito que Deus tem para a sua, ninguém vai fazer. Acabou. Agora, quando alguém for elogiado, quando alguém for honrado, quando alguém for fazer qualquer coisa, se alegra. Porque aí o dia que for a sua vez, você vai ter gente que vai se alegrar com você. Se Deus permitir, eu quero levar todo mundo um dia para trabalhar no encontro. Estou levando, estou pagando minha dívida. É que chega uma hora que vai chegando tanta gente que a minha dívida vai aumentando e eu não consigo levar todo mundo, né? Mas teve gente que já ficou bicudinho. Ai, o pastor não me levou para trabalhar no encontro. Nunca fui no encontro, para trabalhar no encontro. É porque ele não vê capacidade de mim. Eu falei, o sujeito não dá para levar a igreja inteira para trabalhar no encontro, o sujeito. Tem que levar uns, depois leva o outro, depois leva o outro, depois leva o outro. Calma aí, vai chegar a tua vez. E se não chegar? Se aqui, essa parede aqui, você sabia? Do que ela é feita? Quem sabe? De quê? De gesso. E essa parede do lado é feita do quê? Eu posso colocar as mesmas coisas numa parede, eu posso colocar na outra?
essa aqui está cumprindo o propósito dela. Quando que a gente vai parar de ficar se medindo? Fala para quem está do seu lado assim, eu não sou inferior. Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero encerrar com algumas reflexões de perguntas que eu fiz. Independente se você recebeu 2 ou 5 ou 1, não olhe para o teu irmão que recebeu mais que você. Olhe para Deus, olhe para Deus, que um dia você vai ter que devolver os talentos para quem? Para Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Posso te falar uma verdade? Tem muita gente recebendo 10 talentos e vai morrer com os 10 porque não multiplicou nenhum dos 10. E não é porque recebe mais. Não é o tamanho que você recebe, é o tamanho que você multiplica. É o percentual de multiplicação. Ô irmão, isso é importante, hein? Você recebeu 10. Mas morreu com os 10? Eu comecei com 1 e multipliquei. Eu dobrei 100%. Deus vai se alegrar comigo. Quando eu for devolver o talento para Deus, a minha medida é diferente da sua, mas eu vou te falar, eu caprichei no meu. Segunda coisa que eu anotei aqui. Olhamos muito para os resultados e o número dos outros. Mas não olhamos o quanto que aquela pessoa pagou para chegar lá. Porque a gente quer o resultado dos outros, mas não quer pagar o preço que os outros pagam. Você fala assim, fulano, tem muito dinheiro. Vai ver. Se ele não foi ladrão, aí é outra conversa, não estou falando de gente assim, mas se ele foi honesto, vai ver o quanto ele trabalhou. Vai ver. Se ele ficava acordado de sábado até meio-dia, de sexta-feira até meio-dia, vai ver se ele não pagou um preço. Ele aguentou. Você não aguenta trabalhar tanto como os outros? Acabou, não chora. Então não devemos olhar os números, devemos olhar o que faz. Se Deus entrega 100 para você e 10 para o outro, ao invés de você ficar assim, eu tenho mais que os outros. Você tem mesmo, tem mais serviço que os outros. É isso que você tem que pensar, porque quanto mais é dado, mais será. Não temos tempo para isso, irmãos. Eu tenho sede que essa igreja cresça, mas não é por causa de outra, não. Minha motivação não está em competir com nenhuma. Eu tenho sede porque eu quero salvar um monte de gente e levar para Jesus Cristo. É o propósito que Deus tem para mim. E ai de mim se não multiplicar os talentos e se eu não empenhar na obra do Senhor. E se tiver um em Amir, outra igreja que estiver crescendo mais que eu, Deus abençoe. A igreja lá dá glória a Deus. Agora tiver igreja também, que eu sei que a igreja lá vergonha, aí é problema deles. Mas tem igreja séria, irmão, tem muita igreja séria que está fazendo um trabalho sério. Glória a Deus. Sabe quanto que nós vamos chegar? Essa igreja vai chegar a 5 mil pessoas. Não sei se vai chegar a 5 mil, 30 mil. Eu só sei que Deus não quer ninguém preocupado em comparação com os outros. Deus quer que a gente pegue o que nós recebemos, olha para o nosso e fala, vamos multiplicar. E quando eu falar assim, você tem capacidade para ir além, se você não acordar, você vai morrer com os teus tantos e Deus não quer receber o que Ele te deu, Ele quer receber a mais. Outra coisa, devemos aceitar a soberania de Deus. Você sabia que quando você começa a se nivelar e não aceitar o que você vive, por causa dos outros, Deus entende isso como uma ofensa? Porque se Deus fez Salomão para fazer o templo, e Davi tivesse feito o que não era para ele fazer, é uma ofensa, é desrespeito a Deus. Se Deus quis assim, quem somos nós para querer questionar? Você sabia que um dia teve um rei que se achou mais do que tudo? E ele falou assim, eu sou rei, eu mando em tudo, e eu vou pegar um incenso aqui na casa de Deus, eu vou fazer assim com incenso, e eu posso. E a lei de Levítico diz que ele não podia, mas ele achava que ele podia. Falar para ele que ele não podia, é a alma dele falar para ele assim, você não vale nada. Não é isso. Deus não te projetou para isso, Deus projetou os sacerdotes, os levitas. Deus não projetou você. Sabe o que ele fez? Entrou, falou, não importa, eu que mando, meu exército ali fora, eu vou entrar nesse lugar e eu vou queimar incenso ao Senhor. Entrou e aí veio lepra na vida dele. Por quê? Porque ele não aceitava estar no seu, não bastava isso. Olhava a posição do outro. Então é um desrespeito com Deus quando a gente não entende o propósito que Deus tem na nossa vida. Fala para quem está do seu lado assim, esquece os outros. Última coisa. Deus nos amaria mais ou menos quando Ele entrega menos talento para a gente? Ele ama mais ou menos?
Você com essa cadeira aí, essa cadeira faz um milagre, irmãos. Ei, cadeira santa ungida, hein? Igual. Você consegue colocar isso na tua cabeça? Você consegue? Rico e Lázaro. Situações diferentes. Deus amava os dois. Só que a terra desprezou um e enalteceu o outro. Embora o outro foi para o inferno. Mas Deus amava os dois. Ama os dois. E ali não é uma parábola, é um fato. Ali é fato. Quando tem o verbo haver, é porque havia. Quando cita nome em parábola, não é parábola. Está só escrito parábola, mas não é. Quando está escrito nome, não é parábola, é fato. Deus ama todos. Deus te ama, irmãos. Se a tua capacidade é diferente da do teu irmão, glória a Deus. Não tem problema com isso não. Você só vai ter um problema. Se você não multiplicar a tua capacidade. De 5 vira 10. E vai ser feliz. Glória a Deus, vai cumprir teu propósito. Sabe o cantinho mais requisitado dessa igreja? É aquele ali atrás, ó. Atrás da mesa de som. Ninguém fica sem ir lá naquele cantinho. Não aparece. Mas todo mundo vai lá para beber. Está entendendo ou não? Sabe qual que é o propósito daquilo lá? Te dar água. Todo mundo fica olhando para cá, né? Passa o culto inteiro olhando para cá. Lá. Não se imagine desprezado. Nem por pai, nem por mãe. Isso é único. Só de você se sentir amado por Deus. Acabou. Não fica medindo nada, não. Você vai desgastar. Você vai sofrer. Você vai ficar igual Saul. E se você ler Bíblia, você sabe onde foi parar Saul, né? Por fim, tinha uma autoridade que era um ungido de um profeta. Por fim, foi consultar macumbeiro. Você sabe disso. Amados, fala para Deus, Deus, o Senhor me ama. Eu não quero trabalhar com rejeição. Tem ministérios dentro dessa igreja fluindo. Ah, eu queria tanto estar no ministério. Você não está, Deus chama o mesmo jeito. Mais importante não é o que você faz. Mais importante é o que você é. Isso não vai mudar nunca. Irmão, se tem uma coisa que vai fazer você feliz, é o que você é, amado por Deus. Então, por amor a Deus, cumpra o teu propósito. Cumpra o teu. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria cantar. Pastor, eu queria estar no louvor. Irmão, você quer estar no louvor? Eu te incentivo você. Você tem talento para isso? Não. Ainda assim tem possibilidade, porque você pode multiplicar. Vai se esforçar, irmão. Vai se esforçar. O que você quer fazer na igreja? Quer fazer tal coisa? Vai se esforçar. Vai multiplicar teu talento. Só que assim, quer estar aqui porque você quer isso em Deus? Ou quer estar aqui porque a irmã e o irmão estão aqui? Que o pai e a mãe estão aqui? Que o filho e a filha estão aqui? Aí, Deus não vai deixar. Eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus.